Muito bem, meus amados, bom dia, graça e paz a todos. Que Deus abençoe sua vida nesse sábado glorioso, abençoado, que estamos vivendo. Há tempo já não falamos mais pelos canais do YouTube, Facebook, enfim. A gente tem realmente estado um pouco longe, não tenho gravado muitas lives, nem muitos vídeos sobre uma palavra. Mas hoje eu recebi uma palavra de Deus, uma meditação que eu tenho, meditado, alguma coisa que tenho arrazoado, em minha mente nesse dia de hoje, desde ontem. Eu tenho buscado a compreender, entender o que é que no livro de Judas, no livro de Judas, é um capítulo só, Judas é um dos livros pequenos da Bíblia, e eu quero considerar nos versículos 11 ao 13, de Judas, que eu quero estar lendo aqui, para que possamos ver o que Deus tem para falar conosco acerca disso. Aqui é uma palavra bem dura, que me chamou a atenção. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Sabe que Balaão era um profeta que teve numa situação muito difícil, e foi pago por Baraque para profetizar contra o povo de Deus, Quero repetir, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré, São pessoas que no Velho Testamento realmente não foram muito bem quistos, aceitos, porque fizeram o que não deveriam. Aí continua dizendo Judas, do 11 ao 13, esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, imagine. Olha a linguagem de Judas, nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Está bravo aqui. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, a face das trevas. Judas, no capítulo, único capítulo que tem Judas, nos versículos 11 ao 13, na verdade. Queridos, para falar sobre isso, eu quero estar dizendo, depois de uma declaração tão difícil, tão forte de Judas no seu livro, que faz menção de alguns personagens bíblicos do Velho Testamento e que lembra aí hábitos fugitivos, maneira de fugir, É algo que todos nós viemos já de fábrica assim e temos que tomar cuidado para não continuarmos assim. Nós somos seres humanos e o homem é um profissional fugitivo, da realidade. Às vezes é mais fácil fugir do que enfrentar. Geralmente, quando a pessoa não quer enfrentar uma situação, ele tenta rodear a situação, rodear com outros assuntos, fugir, e, na verdade, esquecer da realidade, mas nunca enfrentar a realidade. Quantos de nós não caímos nessa mesma situação, de fugir, de tentar rodear, mas não enfrentarmos a realidade que temos que enfrentar? Aí o que acontece? Isso quando ele está no mundo, ele é assim. A gente desde criança, desde pequenininho, a gente aprende já que não dá para enfrentar, tentar fugir da bronca, do castigo da mãe. Zezinho, quem fez isso? Foi o Joãozinho. Um culpa o outro. Isso a gente já herdamos dos nossos pais Adão e Eva. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, como é que é isso? Não, foi aquela mulher que o Senhor deu por companheira. Ela trouxe e eu comi, mas ela que trouxe. Quer dizer, se pergunta para Eva, ela vai culpar a serpente?
Se pergunta para a serpente, vai culpar quem, né? Então, a gente às vezes não enfrenta que foi desejo nosso, vontade nossa e totalmente nossa atitude de tomar e fazer o que não é para ser feito, né? Isso quando a gente está longe de Deus. E quando a gente encontra Jesus, ou pelo menos aceita Jesus na igreja, na religião, se tiver um encontro com Jesus real, não acontece isso. Mas se for só pela religião, aquela coisa de erguer a mão, aceitar Jesus, né, mas não querer mudar em nada, né, ele encontra a religião, ele encontra a ideia de Jesus, né, a conversão entre aspas, né, ele pensa que ele pode fazer o mesmo com Jesus. O homem pensa que pode dar a volta também em Jesus. Jesus vai entender, né? Ele tenta controlar Jesus para o seu bel prazer, né? Às vezes a gente aprende algumas coisas que a religião ensina, como greves de fome, que a gente chama de jejum, para tentar convencer Deus para que Ele faça a nossa vontade. Quantas pessoas não fazem jejuns para convencer Deus de tantas coisas? Fazer jejum de forma errada, né? Tentando controlar Deus, né? Pensando que são jejuns bíblicos, mas está totalmente fora do que é o que a Bíblia ministra sobre jejum, não é? E quantos de nós, às vezes, achamos que vamos ter méritos porque fazemos algumas vigílias, né? Algumas vigílias de oração, né? Na verdade, em torno dos nossos próprios interesses. Eu vou ficar a noite toda acordada na vigília e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo por mim. Tentando barganhar com Deus, tentando oferecer algo para Deus oferecer algo, como se isso fosse da vontade de Deus na graça, não é? Isso tudo na tentativa inútil, na verdade, de fazer com que Deus possa seguir o nosso próprio caminho, tipo, convidar Deus para seguir o nosso caminho. Outros falavam antigamente, convidar Deus para ser seu sócio. Onde se viu? Como Deus pode? Deus é o centro, Deus não é um ajudante, não é? Nós é que temos que entrar no plano e no projeto de Deus, né? E são hábitos fugitivos. Quantos hábitos fugitivos, né? E que nós aprendemos desde a infância, desde a nossa adolescência. São hábitos, amados, que ficam, na verdade, assim, intrínsecos, ficam na nossa vida, assim, quase que fundido no caráter, não é, de cada um de nós, e temos que tomar cuidado com isso, né? E esses hábitos fugitivos vão se tornando cada vez mais profundos, esses hábitos fugitivos vão se tornando cada vez mais enraizados ao longo dos anos e vamos ficando cada vez mais profissionais em fugir, né? Mas o homem que realmente não conhece só a religião, mas conhece Jesus, que conhece Deus, que tem um encontro real com Deus, ele não vai fugir mais, né? Ele não vai fugir nem pela direita nem pela esquerda. É como Jesus disse para Pedro. Talvez Pedro não entendeu no momento. Pedro, enquanto você é jovem, né? Enquanto você é moço, você se cinge de uma roupa e vai para onde você quer. Mas chegará um tempo, um dia, em que você já não será mais jovem, você será velho. E alguém vai tomar você pela mão, vai cingir você numa roupa, vai levar você para um lugar onde você não quer ir. Sabe o que Jesus estava falando? Não concernente à morte de Pedro, que ele morreria de velhice, porque Pedro não morreu velho. Ele morreu ainda jovem, para os padrões daquela época, né? Jesus estava falando da idade não cronológica, mas estava falando da idade, né, de maturidade espiritual. Ele queria dizer, Pedro, você vai negar, você vai fugir, você vai escapar, sair pela direita, pela esquerda, até você se converter. Porque o dia que tu te converteres, o dia que você realmente for pego, que você for realmente habitado pelo Espírito e realmente deixar Ele operar em você a transformação, você não foge mais. E conta a história bíblica de que Pedro foi crucificado também. E ele disse que não era digno de ser crucificado como seu mestre, de cabeça para cima, mas que crucificassem-o de cabeça para baixo. Pedro, depois que conheceu realmente a Jesus, que teve um encontro, uma conversão no dia de Pentecostes mesmo, que foi cheio do Espírito Santo, ele não fugiu mais. Ele deixou esse caminho
da saída pela direita, saída pela esquerda, esse tempo de fugitivo Pedro deixou para trás, ficou no passado. Então o homem que conhece a Deus, ele não foge mais, ele não escapa mais. Ele enfrenta as responsabilidades como servo do Senhor. Pode vir implicações, pode vir o que vier, ele enfrenta. Se ele tem culpa, ele enfrenta. Ele está disposto a pagar, ele não foge mais. É o caráter de Cristo que começa a ser formado em nós. Porque nossa confiança não está em nós mesmos. Nossa confiança deve estar no Senhor da glória, né? Naquele que tudo fez por nós. Essa é a nossa confiança, tem que estar em Jesus, naquele que nos fortalece, não é? E eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a depender um pouco mais do Senhor, né? A depender do nome de Jesus, né? Eu tenho aprendido que realmente confiar na obra de Jesus traz para mim, na verdade, um lugar de esconderijo. Eu me escondo em Cristo, eu me escondo na palavra, eu me escondo, eu me protejo quando estou na palavra, estou em Cristo. É melhor enfrentar do que fugir, custe o que custar, né? Então nossa confiança não pode estar nas coisas desse mundo, mas tem que estar no Senhor. Eu tenho aprendido a depender mais de Jesus, a confiar mais na obra de Cristo. Eu tenho aprendido, porque nós precisamos mantermos os olhos fixos no Senhor, mantermos os olhos fixos no Senhor, que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, né? Mantermos os olhos fixos naquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, né? E aguardarmos a sua volta, aguardarmos o seu socorro, porque como diz no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? E o grito de socorro ele ouve realmente. Mas a mente carnal é complicada, ela manifesta logo, né, a sua, na verdade, inimizade contra essa verdade. A mente carnal, ela não tem nenhum tipo de escora naquilo que realmente necessita. A mente carnal não consegue, o incrédulo não consegue crer que aconteça o que acontecer, Jesus está no negócio, Ele está aí para fazer. Como Paulo tinha uma paz que excedia todo entendimento, ele não estava preocupado se ele ia padecer, sofrer perseguição, naufrágio, ou se ele ia ficar preso, se ele ia estar preso ou não. Ele estava sempre seguro de uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, eu posso ser perseguido, eu posso ser, não é, na verdade, arrastado, eu posso ser, mas Ele me fortalece. Ele me fortalece para passar por tudo, para ter e não ter. Ele me fortalece para eu viver uma vida de paz em qualquer tempo, seja o que for, aconteça o que acontecer, né? Porque a mesma coisa que enchia Abel de paz, né, encheu Caim de ira, a oferta. Aí tem que nós sabermos como recebemos. A Bíblia diz que Caim, na sua incredulidade, ele desprezou o único caminho pelo qual um pecador pode vir a Deus. Ele desprezou a repreensão de Deus, ele desprezou, né, a conscientização que Deus tentou trazer para ele, que ele estava no caminho errado, né? Se ele se arrependesse, ele não seria castigado. Ele quis chegar a Deus, na verdade, oferecendo algo de suas próprias mãos, como muitas vezes nós fazemos, tentando barganhar com Deus. Deus, se eu dar uma noite de oração, o Senhor dá isso para mim. Deus, se eu der um jejum para o Senhor e sacrificar, o Senhor vai dar isso, aquilo, outro para mim. Na graça não tem nada disso. Deus, se eu der uma oferta grande, o Senhor vai... Deus não se corrompe. Deus só aceita sacrifício santo, suave e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Então, é um engano de muita gente achar que pode convencer Deus para o seu bel prazer, convencer Deus em oração, pagando hora de oração, achando que Deus vai fazer o que eles querem.
A vontade de Deus tem que ser feita e absoluta. Nós não oramos para tentar mudar Deus. Deus é imutável, sua palavra não muda. Na verdade, nós é que temos que alinharmos nosso pensamento, nosso desejo, nossa vontade, nosso coração com a vontade de Deus, né? Então, não dá para chegar a Deus oferecendo algo das nossas próprias mãos. É pela fé, e até a fé é algo que é gerado, é dom de Deus em nós. Caim, ele foi o próprio fruto da sua falsa religião. Como hoje a gente vê, as pessoas inventam tantas coisas e na verdade não conseguem sentir a Deus, porque os seus fundamentos eram maus, os seus requisitos e fundamentos eram maus, e a estrutura edificada sobre esses fundamentos eram más. Então, esse tipo de religião não chega a Deus. Essa coisa de religar o homem, a Deus não funciona. É de Deus para nós, né? E por causa da sua ignorância, ele fugiu da presença divina, a Bíblia diz, e ele foi edificar uma cidade. Você sabe que Caim ele teve a sua família, na família dele inventores, né, que eram apreciadores da ciência daquela época, né, quando se multiplicou muito a ciência, né? Então Caim ele quis tornar o mundo formoso, tornar o mundo mais colorido, para ressarcir a falta da paz que ele tinha perdido pela sua desobediência, né? Para tornar mais agradável o mundo, mais confortável. Foi habitar em casas feitas de alvenaria quando todos habitavam em tendas, né? Para tentar substituir a falta de paz que ele havia perdido, porque ele perdeu a comunhão com Deus, por causa das coisas mundanas e aquele falso conforto que são passageiros e que muitas pessoas trocam a paz que excede todo entendimento pelo conforto desse mundo, pela falsa paz que esse mundo oferece, né? Através de coisas e subterfúgios e saídas, né? Que às vezes, na verdade, são oferecidas e o nosso hábito fugitivo acaba aceitando, né? E Caim fez tudo isso para ser respeitado pelos homens, né? Para se tornar um homem respeitado diante dos outros homens, né? Embora que para Deus ele fosse um fugitivo vagabundo. Ele era um fugitivo, para Deus ele era um fugitivo vagabundo. Quantas pessoas assim preferem impressionar os homens, preferem estar bem com os homens, já que não está bem com Deus? Amados, só podemos entender que o nosso sucesso, a nossa vitória vem do Senhor. Você tem que estar bem com Deus. Nem sempre é possível estar bem com os homens, né? E tal era o caminho de Caim, que ainda hoje milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas estão nesse mesmo caminho, correndo atrás da aparência, correndo atrás de um monte de coisa para melhorar, não é, seu convívio com a terra, com o sistema desse mundo, e mal com Deus. Não estão muito preocupados com a vontade de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E quando são confrontados, fogem. Pessoas que vivem, né, munidos de um sentimento religioso, sentimento de religião, né? Vivem na ignorância, na verdade, do caráter de Deus, não conhecendo a Deus, né? Não querendo conhecer a Deus, não buscando conhecer a Deus, porque Deus se dá a conhecer para aqueles que o buscam, né? Como diz a palavra, conhecerei e prosseguirei em te conhecer, né? Então, acontece isso, gastam esforços de querer melhorar muitas vezes o mundo, né? E tornar uma vida mais agradável nos vários aspectos que a ciência, os artifícios desse mundo, a tecnologia pode oferecer, como uma forma de substituir a sua comunhão com Deus. Fazem de tudo, né, para adornar, para enfeitar as cenas com as cores mais belas da vida, não é? Isso tudo para fugir de enfrentar o confronto do Evangelho que vem contra os meios viventes desse mundo, na verdade. Mas vejamos onde esse caminho começa, não é? Para onde conduz esse caminho?
Para onde vai? Aonde acaba esse caminho? Como diz Salomão, há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas no fim são caminhos de morte, que levam à morte. O mundo tem aí um falso ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira, né? E a gente sabe que Caim se deu mal, né? Caim achou na terra lugar para manifestar o seu gênio. Achou na terra lugar para tentar se esconder de Deus. Abel, em vez de edificar uma cidade, ele se achou apenas uma sepultura. Essa é a prefiguração. Isso faz alusão hoje àqueles que preferem morrer em Cristo do que viver para o mundo. Jesus disse, aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, meu evangelho, das minhas palavras, do meu evangelho, esse a salvará. Né? Que nós nunca esqueçamos de uma coisa, sabe? O mesmo sangue que justifica a igreja, o mesmo sangue que justifica os verdadeiros fiéis seguidores de Cristo, é o mesmo sangue que condena o mundo, sabe? Então nós temos que aprender, sabe? A sombra carregada da cruz, ela paira sobre o brilho do resplendor desse mundo. A sombra da cruz, ela vai pairar sobre o brilho do resplendor desse mundo, sabe? Porque o mundo passa, todas as suas concupiscências, mas as palavras do Senhor não passam, sabe? Céus e a terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo passa, mas as palavras não passam. O caminho de Caim seguirá o engano de Balaão, como diz de Judas, onde lemos, né? E na sua forma, na verdade, consumada, virá também a contradição de Coré, né? E depois, o que vem? Claro, vem o abismo. Ah, mas você está falando uma palavra pesada demais. Não, eu estou falando para onde caminha o mundo, que insiste em substituir a paz que Jesus ofereceu. Ele disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que eu tenho para vocês não é como a paz do mundo, é uma paz diferente. É uma paz que vem de dentro, que excede todo entendimento. Não é uma paz baseada nos artifícios e coisas dessa terra, dessa vida. Não é uma paz que você tem quando tem dinheiro, quando não tem, perde ela. Não é uma paz que você tem saúde, quando perde a saúde, perde ela. Não é uma paz quando você recebe, né, aquele aviso de que você tem poucos dias de vida e você perde ela. Não. Quem está com a paz de Cristo sabe que quem determina é Cristo. Aconteça o que acontecer, a água corra para cima ou para baixo, quem determina todas as coisas é Deus. E pode ter certeza de uma coisa, é Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus atos com hinos. E diz lá um salmo, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Que Ele seja exaltado entre os povos, que Ele seja exaltado entre as nações, não é? Que Ele seja glorificado em todo o tempo em nossa vida. Que essas palavras fiquem no teu coração e que venhamos aprender a não fugir. E ao invés de desenvolver esses hábitos fugitivos, que é próprio do ser humano, nós temos que ter um encontro com Jesus. Ao invés de tentar, muitas vezes, né, dar a volta também em Jesus, nós possamos entrar pelos caminhos do Senhor. O caminho, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá, encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Jesus disse, o meu caminho é estreito e poucos entram por ele. A porta de Jesus é estreita e poucos entram por ela. Não é todo mundo que tem disposição para andar nesse caminho estreito, entrar e porfiar, entrar por essa porta estreita que é Cristo, não é? A maioria de nós queremos facilidades e saiba de uma coisa, viver para Cristo é a melhor decisão que podemos fazer, porque quando buscamos a facilidade do mundo, se torna dificuldade no final, porque é melhor estar com Cristo, né, e padecer com Ele, mas também gozar nele, não é? A salvação eterna para
os melhores dias da nossa vida e até depois da morte. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz desse grande amor. O que Jesus oferece é vida eterna, melhor do que essa vida medíocre desse mundo. Deus abençoe, um bom sábado, um ótimo final de semana a todos vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus. Se você puder, deixa aí seu likezinho, inscreve no nosso canal e seja abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe.